O que é a transição planetária? Como que você pode se prevenir de ser exilado? Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber para entender a transição planetária de terceira para quinta dimensão consciencial que está acontecendo, para que você possa tomar a sua decisão se vai ou se fica. Hoje eu vou falar sobre o que realmente é a transição planetária e como que a transição vem sendo feita nos últimos anos. Primeiro que esse nome, transição planetária, ele não foi inventado agora, né? Apesar de ter muitas pessoas usando esse nome para falar sobre ele. Ele começou a ser difundido, essa ideia da transição planetária, esse nome transição planetária, começou a ser difundido ali pela década de 70, 80, com o movimento da nova era, New Age. Porque tem alguns trabalhos que foram os primeiros a citar sobre esse termo, como o da Barbara Handclaw, por exemplo, tem um livro muito bom sobre isso. O David Wilcock também tem um outro livro sobre isso. Então, teve-se muitos livros e palestras já falando sobre esse assunto na década de 70, 80. A transição planetária é um nome que se popularizou para se falar da elevação da consciência, da expansão da consciência no planeta Terra. Tanto na mudança de vibração do próprio planeta Terra, onde a gente está dentro, que ele é chamado de Gaia, né? Quanto a mudança da vibração dos próprios habitantes que estão vivendo aqui no planeta. Ou seja, transição planetária é o caminho que está sendo percorrido por nós e pelo planeta para que se tenha uma elevação da consciência planetária. Em termos de física quântica, o planeta está saindo de terceira dimensão para quinta dimensão consciencial. Inclusive, uma aluna me perguntou há um tempo atrás por que é de terceira para quinta e pula a quarta dimensão. Então, vou responder aqui também para todo mundo, não se pula a quarta dimensão. Nós somos seres de quarta dimensão, que é o nosso espírito, ok? Nós somos seres de quarta dimensão e temos um espírito. É o espírito quem está na quarta dimensão. E esse espírito que somos nós, estamos habitando um corpo de terceira dimensão, que é esse nosso corpo mais denso, que nós levamos esse corpo para tomar banho, para comer, para vestir, não é isso? O nosso corpo, ele é a terceira dimensão. Por isso que nós estamos passando por uma transição planetária para a quinta dimensão consciencial, que é o próximo estágio de consciência do espírito, que é você e que está habitando um corpo de terceira dimensão. Vou fazer o seguinte, eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Vou usar um exemplo aqui, ó. Imagina o seguinte, essa caneta aqui de tampa vermelha, ela tem um paradigma, ok, na consciência, de terceira dimensão. Essa caneta aqui da tampa vermelha, ela é egoísta, porque ela só pensa em si mesma. Ela é extremamente materialista, porque só pensa em bem material o tempo todo. Ela não enxerga a espiritualidade na vida dela. Ela está sempre querendo tirar vantagem dos outros, porque ela se acha esperta. Tudo tem que ser em prol dela. Ela também sente dentro de si sentimentos como inveja, raiva demasiada, ódio. Essa caneta da tampa vermelha tem vícios. Ela sente muita culpa interna e está sempre olhando para o próprio umbigo dela. Para ela, só ela mesmo que importa. Isso que eu estou te dizendo aqui é um claro exemplo de uma consciência bem materializada na terceira dimensão. Ou seja, apesar do espírito dessa consciência obrigatoriamente ser um espírito de quarta dimensão por causa da vibração, que já chegou ao estágio de humano, né? Tem o perispírito. Ela ainda é uma pessoa muito materializada e tem mais ressonância com a terceira dimensão, com a materialidade, por causa desses exemplos que eu te disse, do que com questões da quinta dimensão, tá? E agora eu vou te explicar o que é uma quinta dimensão. Aqui, ó, peguei essa caneta preta aqui só para exemplificar, ó. Isso aqui, essa caneta de tampa preta, seria a quarta dimensão, habitando um corpo de terceira dimensão, aqui, ó, uma atrás da outra, uma do lado da outra, só como figura de linguagem para você poder entender, ok? Então seria aqui, ó, terceira, quarta e quinta dimensão. Lembrando que isso é uma metáfora só para ficar bem facinho de entender, tá? Então, vou manter aqui a terceira e a quinta. Agora,
Uma consciência que já está na quinta dimensão, ela tem uma vibração totalmente melhorada. A consciência de quinta dimensão, ela já não sente mais inveja, ela não pensa mais só em si mesma, ela compartilha o que ela tem com o próximo, ela compartilha, seja o conhecimento, seja fazendo doações. O fato é, ela não fica mais focada só no próprio umbiguinho dela. Numa consciência de quinta dimensão, já não tem mais a escassez de recurso. Ela não tem mais dificuldade com o dinheiro. Ela sabe que compreende quem ela é por dentro. Portanto, ela não fica tentando tirar vantagem das outras pessoas, assim como a terceira dimensão. É uma consciência mais integrada entre o mundo material e o mundo espiritual. Ah, Mateus, pessoas de quinta dimensão consciencial ainda têm corpo? Sim, gente, ainda tem corpo, ok? Quinta dimensão é a consciência, o espírito da pessoa, mas ainda tem corpo. Porém, o espírito dela é muito mais sutil e mais forte do que o corpo, porque já não tem mais aquelas vicissitudes, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos da consciência da terceira dimensão que eu te disse, tá lembrado? Raiva, ódio, etc. É um espírito mais sutil, comandando um corpo na terceira dimensão. É um espírito que não tem... a vibração é bem mais alta, não tem mais as escassez corriqueiras, o egoísmo que o espírito de terceira dimensão tem. Compreende? Então, nós passamos a não precisar mais de um corpo apenas quando se chega na sexta dimensão. Tá? Ainda na quinta dimensão você tem corpo e você tem a consciência de quinta dimensão, mas você ainda tem o corpo. A gente passa a não precisar apenas quando se chega na sexta dimensão. Tô agarrando um pouco para falar que a garganta tá seca, tá? Da sexta dimensão para cima, você não precisa mais encarnar no planeta Terra. Você só encarna no planeta se for uma missão que você se propôs a fazer para colaborar com a humanidade. E melhorar quem? A si mesmo. Porque sempre é uma via de mão dupla. Então, um espírito de sexta dimensão, ele não precisa mais encarnar aqui na Terra ou em qualquer outro planeta material. Ok? Para ficar também mais fácil de você entender o que é a consciência de sexta dimensão consciencial para cima, eu vou te dar exemplo de alguns espíritos de sexta dimensão que já passaram por aqui. Ok? Lembre-se sempre, quando eu estou falando de sexta dimensão, quer dizer que pode ser de sexta, sétima, para cima, tá? Então, alguns exemplos para você ter mais claro isso. Chico Xavier, por exemplo, já não precisava mais encarnar e está acima da quinta dimensão. Madre Teresa de Calcutá, levando mais para a área do conhecimento, Saint Germain, você pode pesquisar. O Gandhi também em outra área. Então, assim, muitos espíritos de quinta dimensão para cima vieram aqui no planeta Terra apenas para colaborar com o coletivo. Se você perceber, um ser de quinta dimensão para cima não significa ele só fazer a caridade, como é o caso do Chico, por exemplo. Então eu dei vários exemplos, Saint Germain, Chico, Madre Teresa, o Gandhi também com libertação, né, dos escravos lá da Europa. Então não significa apenas só a caridade, mas significa, no geral, amenizar o sofrimento humano de todas as maneiras possíveis. Seja através da caridade, seja através do conhecimento que é passado para as pessoas, seja através de qualquer outra coisa. Seja através de cura de doenças, um grande cientista, seja através de tecnologia que vai colaborar com a humanidade, vai mais colaborar do que prejudicar. Compreende? Um ser de sexta dimensão, ele vai fazer... o que ele vai fazer é por conta da missão dele. Mas que todos esses seres têm em comum é amenizar o sofrimento humano para que a evolução do planeta continue e tenha uma transformação coletiva. Então, a transição planetária para a quinta dimensão é um processo de elevação coletiva da consciência, onde a humanidade está mudando de uma realidade baseada no medo, na separação e no puro materialismo, que são coisas de espíritos enraizados de terceira dimensão, para uma realidade mais fundamentada no amor, na unidade e na prosperidade de todos. Isso é a quinta dimensão, ok? Não só quando eu quero dizer prosperidade, eu não me refiro só a dinheiro, mas eu me refiro a não haver mais miséria. Essa pessoa
ajuda o máximo que ela pode a não haver mais fome, não haver mais falta de atendimento médico, não haver falta de conhecimento disponível para as pessoas e todas as precariedades que se tem numa sociedade de terceira dimensão, onde só o ego predomina, só olhar para o próprio umbigo. Essa transição planetária, ela envolve o despertar espiritual de cada vez mais pessoas. Ela envolve a expansão de consciência de mais pessoas e a ressonância com frequências mais elevadas, mais sutis. Porque através disso vai se ter uma sociedade com mais amor ao próximo e mais unidade e mais conexão com a espiritualidade, com o sagrado, com o todo, com Deus. Porque hoje o planeta Terra ele está dentro de uma matrix sendo comandada por draconianos, espíritos de baixa vibração que literalmente estão na terceira dimensão e que foram exilados de um planeta, chegou aqui na Terra, né, foi exilado de um planeta que também estava em transição planetária. Ou seja, o planeta onde eles estavam também estava subindo a vibração e eles não conseguiriam ficar mais lá, porque eles não iam ter mais ressonância com o planeta deles. Então o que acontece? Eles são exilados do planeta que eles estavam, né, e vão para um outro planeta recomeçar a trajetória evolutiva. Então, os draconianos, quando eu digo draconianos, é uma raça, né, mas tem insetoides, tem zeta-reticulianos, tem vários outros. Culminou-se chamar draconianos, porque tem mais preponderância, né? Mas é um punhadinho de outros que vem de um de cada planeta e vai para um planeta primitivo. É uma junção disso, porque não tem só um planeta passando em transição. Entendeu? Tem mais outros planetas passando em transição. Então pega aquele punhado e vai direcionando para onde eles têm ressonância. Então, o que se chamou dos draconianos, né, que é o governo oculto, eles manipulam os seres humanos aqui da Terra, porque eles chegaram aqui com um grau maior de evolução e eles foram exilados há milhares e milhares de anos atrás do planeta deles para eles poderem recomeçar a trajetória evolutiva deles aqui no planeta Terra. Mas os milhares de anos se passaram e a transição também começou aqui no nosso planeta agora. E quem não tiver em vibração de quinta dimensão também vai ser exilado para outro planeta primitivo para poder recomeçar de novo a sua trajetória evolutiva. Então, recapitulando para ficar mais fácil de entender. Alguns planetas estavam em transição, os que não tinham ressonância, por causa daqueles motivos que eu te disse aqui de terceira dimensão, foram exilados para o planeta Terra. Aqui no planeta Terra passou-se milhares e milhares de anos, tá, gente? Milhares e milhares de anos. Não conseguiram evoluir até os dias de hoje, o que vai acontecer? Vão ser exilados de novo para um outro planeta mais primitivo. Aqueles que foram exilados e conseguiram, vão permanecer no planeta que está indo para a quinta dimensão. Aqueles que não foram, vão de novo ser exilados para outro planeta para conseguir recomeçar a sua jornada evolutiva. Inclusive, muitos de nós que estamos aqui no planeta Terra fomos exilados de algum outro planeta. Nem todos aqui do planeta Terra são originários de crescimento, de expansão aqui do planeta Terra. Eu sei que parece um pouco assustador e macabro dizer que vai ser mandado para um outro planeta depois do desencarne. Mas não é, gente. Tudo é vibração. E mesmo que a espiritualidade quisesse espíritos muito materializados, que têm as características da terceira dimensão que eu te disse, eles não conseguiriam habitar um planeta de quinta dimensão. Porque a vibração deles não bate, não entra em ressonância. Então, de qualquer maneira, eles já iriam ser puxados magneticamente para um outro planeta se não existisse uma coordenação e preparação dos espíritos de luz para já ajudar eles antes de acontecer essa transição, antes de ter o exílio. Então, não há escolha. Ou evolui ou vai para um planeta primitivo, onde ainda nem se inventou o fogo, por exemplo, onde há muita guerra. Imagina você não ter mais internet, não ter mais um transporte para você fazer suas coisas, ou qualquer outra coisa que vai facilitar a sua evolução. Pois é desesperador, mas é a realidade. Quantos 1000 anos foi dado para a pessoa evoluir? Não foi pouco. Além disso, a própria transição planetária, ela começou quando Jesus pisou aqui na Terra, há mais de 2000 anos atrás. Ele pisou aqui, ele veio aqui nessa missão, porque ele se auto-outorgou a missão
de vir nos mostrar todas as características de um ser de quinta, sexta dimensão, nos mostrando o que é o amor, nos mostrando a cura, ajudando os mais necessitados, os milagres, para mostrar que não tinha escassez de recursos e que a gente poderia compartilhar com o próximo, porque viria mais para a gente. Porque o todo provém tudo. E assim por diante. E depois de Jesus, veio centenas e centenas de seres para mostrar isso. Inclusive, antes de Jesus, veio muitos outros seres também, de menor hierarquia, mas veio. Então, assim, a partir do momento que já se criou um planeta onde recebeu espíritos da transição, já começa ali a encarnar os seres em missão para poder ajudar aquilo a eles melhorarem, a mudar o paradigma deles e parar de prejudicar outras pessoas, parar de fazer mal para outras pessoas. Ou ter os sentimentos corretos, porque não adianta. Se você ficar em cima do muro, você vai pender pro lado negativo. Entende? Tem que ter escolha. Então, eles já vêm para poder compartilhar conhecimento e, assim, vem todo tipo de ser de luz para poder ajudar a melhorar a humanidade. E agora, na reta final, nós estamos. E cada dia mais se aproxima. Então, quantos seres de luz encarnaram, principalmente de 200 anos para cá? Centenas, centenas. Desde espíritos na área da caridade, ensinando o que é o amor, espíritos na área da física quântica para impulsionar o conhecimento, espíritos na área do ensino para propagar o conhecimento e assim por diante. O trabalho não para. É por isso que nós temos a Escola Luz Atômica, onde nós trabalhamos para a expansão de consciência de qualquer pessoa, para ajudar ela a evoluir o mais rápido possível. Lá dentro, nós trabalhamos a área espiritual, a área material da pessoa, a área emocional e a área mental, porque essas 4 áreas são preponderantes na vida da pessoa, para que ela consiga dar um salto de consciência um atrás do outro e vai elevando a própria vibração pessoal. Inclusive, se você quiser assistir um outro vídeo onde eu falo só da escola, basta você clicar no primeiro link aqui da descrição desse vídeo e assistir. Combinado? Porque não vai adiantar você espernear depois que o tempo começar a se fechar ainda mais. Porque tudo é por pura ressonância vibracional. Onda com outra onda. Se não tem ressonância, o pico não colide com o pico de outra, não gera conexão. E se não gera conexão, não está na faixa vibratória. E a pessoa vai para a faixa vibratória que ela tem ressonância. Isso é puro eletromagnetismo. Então, para onde ela vai? Para onde ela está na vibração dela. Aquilo que ela é, por puro eletromagnetismo. Um outro exemplo. Se tem 10 criancinhas numa sala estudando, se ajudando, evoluindo, mas tem uma criancinha dessas batendo nos outros, perturbando os demais, não querendo evoluir, o que acontece com ela? Ela é retirada da sala para que ela não perturbe os outros amiguinhos. E ela é enviada para uma sala onde tem outras criancinhas dificultosas querendo o mesmo que ela. Isso é uma metáfora para te mostrar que galinha anda com galinha e leão anda com leão. Se misturar as duas coisas, vai dar problema. Né? Porque o leão vai perturbar a bendita da galinha. E para não dar problema é que existe uma faixa de frequência vibratória. Não ficou na mesma vibração? É tchau. Vai para onde você tem ressonância. E depois, quando você tiver outra oportunidade, você volta para onde você estava novamente. Mas agora com outras pessoas, né? Porque as 9 criancinhas que sobraram continuaram estudando. Se elas continuaram estudando, elas evoluíram e seguiram o caminho. Então, transição planetária não é brincadeira, não é misticismo, não é engajamento de vídeo no YouTube. É realidade que está em andamento. E muitos seres de luz alertaram sobre isso. A transição está acontecendo e estamos caminhando para o finalmente, conforme disse lá o livro do Apocalipse. E tem tantos outros livros que disseram que aconteceria, tantos outros espíritos. Você pode dar um Google aí e puxar esse histórico. Não está escrito com o nome transição planetária. Eu te disse quando o nome transição planetária começou a ser mais usado. Mas já está sendo falado isso há muito tempo. Mas agora está, batendo na porta, né? Pois é.
Então, assim que a pessoa desencarna aqui, muitas dessas pessoas não vão poder encarnar novamente aqui e vão ser levadas para outros planetas primitivos, para que lá elas recomecem a trajetória. Você está percebendo que cada vez os casais estão tendo menos filhos? Pois então. Está percebendo que a bagunça está começando a voltar para o planeta, não tem uma certa estabilidade e está cheio de guerra, conflito, divisão? Pois então, isso tudo é o governo oculto, loucos para levarem com eles o máximo possível de pessoas. Porque se não tiver pessoas para serem escravas deles, sobre quem eles vão reinar? Existe um reino sem súditos? Será que vira a chave na sua cabeça? Será que você ainda não percebeu o nível de provação que a gente está passando diariamente aqui como encarnado? Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. É chegado a hora da decisão, né? Ou fica ou racha, porque a porta está ficando estreita. O esvaziamento do umbral já começou. Aqueles que já estão desencarnados de ser extremamente densos já estão sendo direcionados para o plano espiritual de outros planetas mais primitivos para encarnar neles. Seja por vontade própria ou seja por encarnação compulsória. Pela própria vibração da pessoa em que isso acontece. Muitas pessoas que desencarnaram nos últimos anos já foram levadas. E cada vez mais, novas remessas de pessoas são levadas. E aí o que sobra? Sobra saudade, né? Porque familiar que não conseguiu evoluir o suficiente, teve de ir. São escolhas. E cada um precisa decidir se vai fazer parte das bodas do Cordeiro ou se vai comungar com os invasores negativos. Eu queria mesmo, de verdade, dourar essa pílula para falar para você. Mas eu já dourei o máximo que eu pude. Eu nem sabia como eu iria falar desse assunto sem trazer uma energia desconfortante, entende? Porque o próprio assunto é desconfortante. Não tem o que fazer. Mas lembre-se, o desconforto é o primeiro passo para se criar uma nova realidade. Porque tantos seres de luz vieram avisar durante todos esses anos. E há tantos outros encarnados aqui falando isso. Basta ouvir e tomar uma decisão. Porque a intenção que você tiver já muda tudo. Para você, a intenção de ser alguém melhor já muda tudo na sua vida. Portanto, não deixe de olhar para si mesmo e começar a evoluir como pessoa. Faz o seguinte, pega as características que eu descrevi de terceira dimensão que uma pessoa tem e começa a trabalhar em si mesmo. Isso ainda dá tempo e só depende de você. O que você escolhe?